Salve, salve, galera da Estação Penal! Estamos de volta e vamos dar andamento ao tema Lei Penal no Tempo. Vamos falar hoje sobre leis temporárias e leis excepcionais. Como o próprio nome já diz, as leis temporárias, já sugere, né? As leis temporárias, elas têm um prazo certo de vigência, ou seja, elas entram em vigor já com a data de sua revogação. Chegou naquela data, a lei ela vai se autorrevogar. As leis excepcionais também são leis que se revestem de um caráter de não permanência. Mas as leis excepcionais, elas vigem em virtude de uma determinada situação que ensejou a necessidade da criação daquela lei. Quando finaliza aquela situação, a lei se autorrevoga. Vamos lá. Exemplo de lei temporária. Imagine que o governo federal, preocupado com a segurança dos turistas, faça uma lei temporária onde nesta lei haja uma causa de aumento de pena para quem praticar roubos contra estrangeiros. Só que essa lei ela vai viger durante o período das Olimpíadas, ou seja, ela vai ter uma data de início e uma data de término. Acabou as Olimpíadas, atingiu a data prevista naquela lei, a lei vai se auto-revogar. A lei excepcional ela é em virtude de um fato. Imagine o seguinte, que o Brasil ele passe por uma grande estiagem, uma seca muito grande. E a União edita uma norma penal excepcional que diga o seguinte: enquanto durar o período de estiagem, é considerado crime vender água sem licença, pena de 15 a 20 anos. Ou seja, enquanto durar o período de estiagem, a lei vai produzir seus efeitos. Cessou a estiagem, voltou ao estado de normalidade, a lei vai se autorrevogar. Mas tudo bem. E qual é o aspecto fundamental desta lei? O que é que nós temos que entender? O que é que ela foge à regra? É que ela se aplica, tanto a lei temporária quanto a lei excepcional, elas se aplicam aos fatos praticados durante sua vigência, mesmo que depois de revogadas. Como assim? Como assim? Me explique. Mesmo depois de revogadas? Sim. E se depois de revogadas eu tiver uma lei mais benéfica? Vai se aplicar a lei temporária e a lei excepcional? Vai. Ela goza de ultratividade, ou seja, a lei vai fazer valer seus efeitos lá na frente para os fatos praticados durante sua vigência. Ah, mas a Constituição me diz que a lei mais benéfica pode retroagir. Se a lei mais benéfica pode retroagir e a lei posterior à revogação da lei temporária excepcional, ela é mais benéfica, então é inconstitucional a aplicação da lei temporária excepcional a fatos posteriores, havendo uma lei mais benéfica. Estou certo? Temos duas correntes. A primeira corrente, capitaneada por Zaffaroni, vai dizer que o artigo 3º do Código Penal, que é o que trata de leis temporárias e excepcionais, é de uma constitucionalidade, no mínimo, duvidosa. Exatamente por isso. Porque a Constituição diz que a lei mais benéfica pode retroagir, deve retroagir, para beneficiar o réu. A segunda corrente vai dizer que não é inconstitucional, por uma questão simples. Com a vigência da lei temporária e com a vigência da lei excepcional, não há revogação de normas penais, ou seja, não há sucessão de leis penais no tempo. Não havendo sucessão de leis penais no tempo, eu não tenho que falar de lei mais benéfica ou não.
Outra questão é uma questão de política criminal. Imaginem os senhores que eu vendo água, no nosso exemplo, né, da venda de água, eu vendo água durante todo o período de estiagem. E estou eu respondendo a vários processos. A lei, quando se autorrevoga, ela causa um abolicio crimes, que em tese ensejaria a retroatividade da lei. Só que venhamos. O que eu faria sabendo disso? Eu iria postergar o máximo possível no processo, eu iria fugir, eu iria dar um jeito, porque eu sabia que quando a lei se autorrevogasse, eu estaria livre. No caso de uma lei temporária, ainda é mais grave, porque eu sei o início e seu final, o término da lei, o seu termo final da lei. Então eu poderia calcular a minha conduta delitiva para que eu não fosse punido até o final da lei. Tá vendo? Para que eu não fosse punido até o final da lei. Então, pessoal, botem isso na cabeça dos senhores. Leis temporárias, prazo definido, leis excepcionais, vigem enquanto durar a situação que ensejou a sua criação. Elas são autorrevogáveis, são ultrativas e têm a sua previsão legal no artigo 3º do Código Penal. Pessoal, por hoje é só. Curtam, compartilhem e queria comemorar com vocês mais de 1000 visualizações no nosso vídeo sobre bigamia. Então, se estiverem vendo isso no YouTube, deixe o joinha. Se estiverem vendo isso no Facebook, curtam, compartilhem, marquem seus amigos e vão dar uma olhadinha no YouTube também. Assinem nosso canal e um abraço, até mais.